volta ao canal Direito de Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria fazer uma proposta de modificação das regras de reequilíbrio dos contratos para incluir o que eu tenho chamado de reequilíbrio provisório ou reequilíbrio cautelar nos contratos de concessão. A ideia é reduzir o custo para os usuários dos reequilíbrios de contratos de concessão e PPP. O que é que acontece hoje? Hoje existem pleitos de reequilíbrio que demoram 5, 6, 7 anos para serem julgados pelas agências reguladoras. Isso, em parte, é consequência da falta de braço, né, da falta de pessoas, né, para dar cabo da quantidade de trabalho que muitas agências reguladoras têm, né, combinado com proibições, né, que órgãos de controle fazem, ou que às vezes a legislação orçamentária faz, da agência reguladora contratar consultorias para ajudá-las nesses pleitos de reequilíbrio, que é um verdadeiro absurdo, porque o custo de demorar o reequilíbrio é muito maior, né? Ou temor dos órgãos de controle e interferência dos órgãos de controle que tomam decisões que terminam, às vezes, adiando a possibilidade de se reequilibrar os contratos de concessão e PPP. Qual é o grande problema? Qual o custo que tudo isso causa, né? Esse atraso em reequilibrar os contratos? O custo é enorme. Por quê? Porque a dívida, né, do poder concedente com o concessionário por decorrência do desequilíbrio, ela cresce à razão da taxa de retorno do projeto, que é uma taxa alta, porque é uma taxa para remunerar o risco do projeto, né? Se você imaginar que o poder público, se ele resolvesse se endividar e pagar pelo reequilíbrio, isso seria muito mais barato do que ele atrasar o pagamento do reequilíbrio, né? Porque a taxa que o poder público capta recursos no mercado é geralmente muito mais baixa do que a taxa de retorno do projeto. Então ele teria um ganho, porque ele toma, por exemplo, a dívida, vamos fazer aqui hipótese, toma a dívida 7, né, uma taxa real em torno de 7, e paga uma dívida na outra ponta que está correndo a uma taxa em torno de 12, 15, ou até mais a depender do contrato. Os contratos mais antigos têm taxa, inclusive, maiores, né? Então faz sentido o poder público fazer um reequilíbrio provisório, reequilibrar rapidamente, né, para estancar o crescimento da dívida do poder concedente com o concessionário, que é uma dívida que é corrigida pela taxa de retorno do projeto, né? Taxa de retorno essa que pode estar prevista no plano de negócios originário da concessão, ou no caso das concessões federais, a taxa do fluxo de caixa marginal, que é uma taxa que tenta refletir, né, uma taxa de retorno de um projeto com risco semelhante. Então, todas as vezes que uma agência reguladora atrasa o reequilíbrio de um contrato, isso significa que está incidindo sobre aquele valor juros sobre juros. Ele está crescendo rapidamente, né, a uma taxa alta, porque é uma taxa para remunerar o risco daquele projeto, né? Uma taxa, por exemplo, de 15% em termos reais, que é uma taxa alta, você soma isso à inflação, então é um crescimento rápido desse valor. Para evitar isso, o que é que deveria ser feito? Agências reguladoras, poderes concedentes deveriam fazer reequilíbrios provisórios. Então, rapidamente tentar evitar, estancar o crescimento dessa dívida. E isso é perfeitamente possível porque ele pode reequilibrar provisoriamente, por exemplo, aumentando a tarifa, ou por qualquer outra das formas previstas no contrato, tá? E se houver erros, se depois tiver que ser corrigido, ele tem o prazo do contrato para corrigir esses erros e para fazer o reequilíbrio definitivo, mas aí já num contexto, né, em que
a dívida contratual decorrente do reequilíbrio foi estancada e, portanto, você não vai ter um crescimento, né, rápido dessa dívida por conta de atraso da agência reguladora em reequilibrar o contrato. Portanto, a minha proposta é que da agora em diante se inclua nos contratos a previsão de reequilíbrios provisórios, cautelares, né, o termo, a terminologia a gente pode definir depois, mas basicamente a ideia é incluir a possibilidade de um reequilíbrio rápido do contrato, para estancar o crescimento da dívida contratual e esse reequilíbrio poder ser depois ajustado ao longo do contrato. Você tem às vezes 10, 20 anos do contrato para chegar ao valor definitivo do desequilíbrio e do reequilíbrio. Tá? Mas é muito importante, né, para evitar, né, onerar o bolso do usuário, é muito importante que você estanque o mais rápido possível o crescimento dessa dívida. Então, era isso que eu queria falar hoje, propor essa inovação, e acho que é uma inovação muito importante e que deveria ser uma inovação defendida, inclusive, por órgãos de controle, né, que talvez não percebam, não prestem muita atenção na velocidade que crescem as dívidas decorrentes dos desequilíbrios, mas na hora que prestar atenção a isso, certamente vão considerar ideias como essa, né, ideias como essa. Então, queria mais uma vez agradecer a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, dê o like aqui embaixo, se inscreva no canal, e muito obrigado pela sua audiência.